Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. Jeremias, capítulo 18, texto também bastante conhecido dos irmãos, né, do oleiro. Vamos meditar mais uma vez nesse texto. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do 1 até o 12 somente. Amém? Amém. Jeremias 18, achou? Se as crianças não arrancou aí a folha, está por aí, amém? Verdade? Quer ver? A Bíblia fica em casa lá, né? Depois do Salmo, depois de Isaías, né? Salmos é Eclesiastes, sabe? Eclesiastes. Antes de Lamentações. Antes de Lamentações. É o óculos, tem que fazer, tem que estar sem lente. Lente está sem lente. Aquela lente verde. Aquela lente verde, achou? Ainda nada, está procurando ainda. Ainda bem que Ezequiel está depois de Lamentações. José fica do lado, não dá nenhuma força, fica só olhando. Quero ver se você vai achar. Amém? Jeremias capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor. É por isso que eu queria dessa frase, diz assim a palavra do Senhor, aí eu gosto, né? Assim diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus, irmão. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim o Senhor diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação, e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual fala, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, e se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Santo Deus, fala ao nosso coração através da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nesta noite a ouvirmos a tua voz. Derrama da tua unção, do teu poder, da tua autoridade nas nossas vidas. Ó Deus, e desde já agradecemos e entregamos a ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos poderem sentar-se. Algumas vezes nós já passamos aqui por esse texto, né? E nós vemos aqui até um texto, eu sempre falo com os irmãos, a palavra de Deus, ela é completamente repetitiva, é sempre nos levando ao arrependimento, é sempre Deus mostrando que quer nos abençoar
Deus quer nos abençoar, Deus quer nos salvar. Como o apóstolo Paulo disse, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então Deus não tem plano de mandar a pessoa para o inferno, a não ser que fique em desobediência, como nós vamos ver no texto. A vontade de Deus é abençoar a sua vida. A vontade de Deus é fazer fluir as coisas em nossas vidas. Deus está sempre à frente daquele que guarda, daquele que obedece. Não é verdade? Como Davi disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, quer dizer, porque Deus, ele sabe que Deus está com ele. Porque se Deus estiver com você, irmãos, você estando dentro da vontade de Deus, dentro da obediência, se você estiver indo para onde Deus está mandando você ir, se você estiver decidindo as coisas de acordo com a vontade de Deus, se você estiver tomando decisão que agrade a Deus, fica tranquilo. Glória. Tranquilo. Mas eu não estou vendo nada, mas Deus mandou fazer isso, eu não estou vendo nada. Amém. Mas se Deus mandou, se está dentro da vontade de Deus, fica tranquilo. Deus fala assim, ó, do suor do teu rosto comerás. Então, se você levantar cedo e for correr atrás, mas eu não tenho nenhuma fonte de renda, começa, sai, procura aí. Às vezes eu vejo, eu sempre falo isso para os irmãos, né? Às vezes eu vejo umas pessoas na rua aí, pedindo ajuda, né, e tudo. Outro dia, teve um dia que eu dei uma ajuda com uma senhora que fica catando papelão, catando latinha. Eu fui lá, chamei ela, foi no Natal, né, Zé? Parei o carro assim, chamei ela assim, aí dei um dinheirinho a ela, uma mixaria, R$100. Rapaz, mas ela ficou numa alegria que tremenda, porque ela ia catar aquele negócio o dia todo e ainda não ia ganhar aquilo. Mas era final de ano e tal, ela ficou feliz. Então, eu fico alegre de ver a pessoa se empenhando. Ela não estava pedindo, ela não estava mendigando pão, ela estava trabalhando por conta própria, mas estava trabalhando, catando as latinhas, catando os plásticos, as garrafas e os papelões, separando para poder vender e ter o seu pão, o seu sustento. Então a pessoa trabalhando, eu tenho certeza que ela consegue se alimentar. Eu tenho certeza que ela consegue ganhar o suficiente para ela, para a filha dela comer, porque a Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás. Então, se você levanta e vai se empenhar, você vai ter o que comer. É a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Então, se Deus ensina, se a palavra de Deus ensina, então vamos acreditar na palavra de Deus. Se você vai à igreja e ouve o ensinamento da palavra, a gente esmiuça a palavra, abre a palavra, e se você não tem nem intenção de colocar em prática, eu vou falar uma coisa para os irmãos, não adianta ir à igreja. Pode até ser dizimista, pode até ser ofertante. Se você parar de vir, vai fazer falta à igreja, vai diminuir o número de pessoas na igreja. Mas de que adianta se você não tem a intenção de colocar a palavra em prática na sua vida? Precisamos colocar em prática. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deus vela pela palavra dele. Ele fala assim, eu vou fazer na tua vida. Quando ele fala assim, eu vou fazer, isso não é passo de mágica. Isso é se você obedecer. Isso é se você tomar uma decisão conforme a vontade dele. Aí você vai ver acontecendo as coisas na sua vida, na nossa vida. Amém? Agora você vai, não, eu recebi uma profecia que Deus vai me dar isso, ou que vai me dar aquilo, e aí tu fica sentado esperando. Não pode. Você não semeou nada, vai nascer o quê? Já viu o agricultor ficar esperando? Eu estou aqui esperando, a terra vai produzir cardos e abrolhos, meu filho. Se tu não for lá, não capinar a terra, não pegar uma semente, escolher uma semente boa, colocar ela na terra, aí você pode esperar. Amém? Aí você pode esperar. É o que acontece na palavra de Deus. É o que funciona na palavra de Deus em nossas vidas. O que é? Tudo que você faz para Deus é uma semeadura. Deus manda você ser fiel, aí você é fiel. Está temente a Deus. Tá abrindo mão, tá ofertando, está dizimando, está ajudando, está guardando a sua boca, está guardando o seu coração, está guardando a sua mente, está se santificando. Aguenta aí que essa semente vai começar a produzir.
Vai começar a produzir. Você tem o que esperar. Amém? Temos no que esperar. E o homem sábio, ele espera no Senhor. Amém. Amém? Espera no Senhor. E a primeira observação que a gente faz aqui no texto é que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, ó, a palavra veio lá onde ele estava. Mas olha o que a palavra diz para ele. A palavra veio assim, ó, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha só, aí às vezes a gente está numa situação e não toma uma decisão, né? Aí você, olha só, Deus não podia ter falado com Jeremias lá onde ele estava mesmo? Sentado ou deitado, porque ele mandou levanta-te, porque ele devia estar sentado ou deitado, descansando, né? Ficar descansando não vai ouvir Deus. Tu pode até ouvir, mas Deus deu uma primeira palavra, ó, levanta e vai para onde eu vou te mostrar, igual Deus fez com Abraão. Sai da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Até hoje se fala em Abraão, até hoje somos a descendência de Abraão. Por quê? Porque ele tomou a decisão de obedecer a Deus. Amém? Porque uma coisa que Deus faz ele dá uma ordem sobre a nossa vida, mas ele não vai lá e te impõe, não. Matar o outro irmão era pecado, ia ser o primeiro crime da humanidade. Deus chegou e alertou Caim. Foi lá e falou, conversou com Caim, ele vem e nos adverte. Toma essa decisão, sai da tua parentela. Ó, meu irmão, isso aí que você está com o coração vai dar errado. Falou para Caim. Isso vai fazer mal para você mesmo e cumpre a te dominar. Caim ouviu? Não ouviu. Hoje é chamado, é conhecido como filho da perdição. Por que filho da perdição? Porque se perdeu. Porque se perdeu. O que é se perder? É sair da obediência à palavra de Deus. Saiu do caminho, saiu da luz da palavra. É filho da perdição. Está perdido. Amém? Filho da perdição. Então Deus falou com Jeremias, levanta-te e vai, desce a casa do oleiro, lá eu vou falar contigo. Quantas vezes Deus quer falar em nossas vidas, quantas vezes Deus quer operar, mas nós não estamos exatamente onde Ele quer que nós estejamos. Amém? Quantas pessoas, agora estou servindo a Deus em casa. Deus está falando nesse lugar, nesta noite, e quantos estão em casa esperando Deus falar? E nem a Bíblia eles não abrem para ajudar. Está esperando Deus falar. Nós temos que tomar uma postura, irmão, de submissão a Deus. Começa a se submeter a Deus, começa a ficar na disposição de Deus, começa a se voluntariar para servir a Deus. Porque Deus chama, Deus nos chama, Ele nos escolhe, mas você tem que ser voluntário a aceitar a escolha, a aceitar o chamado de Deus. Abraão aceitou, Caim já não aceitou. Amém? Davi aceitou, Saul já não aceitou, se perdeu, né? Porque o chamado é como Paulo falou, é uma carreira que precisa ser completada até que Deus venha nos buscar. Uma semana de santidade não adianta nada. Uma semana de campanha, 7 dias, não adianta nada. E depois dos 7 dias? A nossa campanha é até Jesus voltar. Amém. Todo dia você tem que orar. Todo dia você tem que ler a palavra. Toda vez que puder, se reúna para cultuar a Deus, para estudar a palavra, como estamos fazendo agora, para orarmos. Procura ser fiel, procura ser íntegro diante de Deus. E depois deixa que Deus vai operar. A parte de Deus é com Deus. Às vezes a gente quer fazer a parte de Deus, às vezes a gente quer dar ordem a Deus. Já reparou, teve uma época aí, e eu acho que ainda tem ainda, de repente cria um modismo, né? Como agora as igrejas estão sendo pintadas de preto, né? Igual já tem falado isso com os irmãos, até a fachada lá na frente eles colocam preto.
E os pregadores ficam pregando no escuro. Eu quero ver os irmãos aqui, ó, olho no olho aqui, filho. Não é no escuro, não. Nunca foi assim, mas entra um modismo. Aí teve uma época que entrou um modismo eu não sei se ainda está valendo ainda, se ainda estão praticando isso, de dar ordem a Deus, de determinar coisa. Eu determino, lembra disso? Eu determino, a pessoa está em fraude, em pecado, e está determinando coisa. Acaso a gente pode dar alguma ordem a Deus? Nem você está sendo o mais santo possível, igual Jó foi, que tinha um testemunho de Deus. Quando ele começou a apertar, quando ele começou a sentir o peso daquilo tudo, ele deu uma murmuradazinha, Deus foi lá e pá, tu estava onde, rapaz? Quem é você para murmurar, para questionar Deus? Aí Deus começou a perguntar a ele onde é que ele estava, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, entendeu? Então, irmãos, Deus é Deus, filho. É Ele que manda, não é nós que mandamos nele, não. Nós fomos chamados para servir a Ele. Ele não é o gênio da lâmpada que a gente, né, a ficção, já viu a ficção? Aquilo é o sonho do homem, né? Aquilo é o sonho do homem. Você achar um gênio, esfregar a lâmpada e o gênio fica fazendo as coisas para você. Eu quero dinheiro, eu quero isso, quero aquilo outro. E aí, mas como o gênio sempre é demoníaco também, já viu nos filmes aí, fica enrolando o cara, acaba enganando o cara e ele acaba perdendo os 3 pedidos. Nós somos servos de Deus, fomos chamados para sermos servos, irmãos. O chamado cristão é para ser servo, não é para ser senhor. Você não foi chamado para ser dono de loja, para ser empresário. Não, você foi chamado para ser servo de Deus. Você pode até ser um empresário, você pode ser um coronel, você pode ser um tenente, você pode ser um general e ser chamado para ser um servo de Deus. Mas Deus não chama você para ser um general, para ser o dono da loja. Não, Deus chama você para ser um servo de Deus. Se no seu desempenho você conseguisse virar dono de loja, o macumbeiro também virou. Não é possível que você também não vire, porque se o macumbeiro trabalhou e correu atrás, por que você não faz a mesma coisa? Amém? Agora, o chamado é para servir a Deus, não é para Ele nos servir. Porque essa teologia que pregam aí de negócio de prosperidade é como se Deus nos servisse. Eu determino coisas, eu não aceito. Eu já vi pessoas falar que não aceita enfermidade. Que não aceita o quê? Se não pudesse aceitar, já não aceitava. Já o homem íntegro daquele, Deus permitiu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus pode permitir uma doença sobre a minha vida, para o nome dele ser glorificado, para os irmãos verem eu morrendo sem negar a Cristo. Ele pode fazer isso. Pode permitir os irmãos lá sendo perseguidos, lá a igreja sendo fechada. Mas tem irmãos que não estão negando a Cristo. Lembra que teve uma onda aí agora, um pouco tempo aí, estavam queimando os cristãos vivos na Nigéria, estavam enforcando no guindaste, lembra as fotos que estavam chegando? A imprensa não falava nada, porque era cristão que estava morrendo. Então o cristão, meu irmão, tem que abrir o olho. O mundo não é nosso coleguinha, a imprensa não é a nossa amiguinha, está querendo te entreter. Quem é que é o dono da TV? Está querendo entreter a gente, para tirar os teus olhos da verdade, para te tirar do caminho da verdade. Quando eu vejo crente que vê novela, não aguenta. Não tem como ver novela. Novela é um entretenimento, o dono da empresa está ali para te entreter. Você já reparou como que tem mudado as novelas dos tempos para cá? É um monte de adultério, normalizando o adultério. Já tem caso até de incesto, né, que fala em novelas, e mesmo sexo, e olha só, de uns tempos para cá, normalizando tudo isso que é contrário à palavra de Deus. Aí se você fica ali, dando audiência para aquilo ali, você está contribuindo. É como eu falei agora há pouco, se você ora a Deus, para Deus
providenciar a bênção na sua vida, querer que mude a sua vida, que guarde o seu filho, que protege o seu filho. Aí nós temos eleição agora, aí você vai olhar e vai votar de qualquer jeito, porque o candidato vai botar uma manilha na sua rua, vai fazer alguma coisa. Você está negociando a sua fé por causa de manilha, por causa de dinheiro, até igrejas, por causa de imóveis, por causa de benfeitoria. Mas Deus fala para o Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando nós nos colocamos na posição que Deus quer, Ele nos faz ouvir. Ouvir não é escutar. Ouvir é você receber a palavra. Amém? Além de escutar, você recebe a orientação, recebe o discernimento, é igual sonho. Você sonha: eu sonhei com um negócio aqui. Se não tem revelação, não é de Deus. E Deus te deu um sonho, mas não esclareceu para você que sonho que é esse, então não é de Deus, irmão. É carnal, é normal, do nosso intelecto. Às vezes vem sonho que eu nem entendo como é que apareceu esse sonho na minha cabeça, porque se eu não estava pensando nisso, não conversei nada sobre nada, e me vem um sonho na cabeça. Outro dia eu sonhei um sonho absurdo, que eu não posso nem contar nada, mas eu já amanheci orando e pedindo a Deus perdão. Que sonho é esse? Eu não fui dormir pensando naquele sonho, nem desejando nada daquilo. Como é que eu venho com um sonho desse? Entendeu? Meu irmão, é coisa do intelecto, entendeu? Que fica ali na nossa mente, das coisas que a gente já viu, que já passou, que já no passado, né, que você viu, que você filme, novela, tudo, entendeu? Está na cabeça da gente. Por isso que a gente fala, a gente tem que estar sempre pedindo perdão a Deus, principalmente com pensamento, porque pensamento é uma coisa que não tem ninguém vendo. Então não é difícil da pessoa pensar uma coisa e ficar cultivando aquilo na mente, não. Amém? França, por calor, fala a Deus. Para de sonhar. Tem uns irmãos aí com um sonho mais bravo ainda. Então. Aí ele diz assim: descia a casa do oleiro, e eles que estavam fazendo a sua obra sobre as rodas, né? Os irmãos já conhecem, já estudamos aqui, né? Não sabe que aquela roda, aquele negócio fica rodando, né? E ele fica moldando o barro molhado ali, né? E os irmãos já viram como é que molda o barro? O barro é moldado molhado na água, na palavra. Nós somos o barro, o oleiro é Deus, e a água que amolece o barro é a palavra. Amém? Só para aplicar assim, né? E ele fica dando forma ali aquele barro. Aí ele disse que estava observando ali, e ele falou assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. O que isso quer dizer? Isso, porque o oleiro não é Deus, Deus não é perfeito, é que o barro quebrou na mão dele. Não é verdade? Olha só, você tem que pensar. Aí é onde entra o livre-arbítrio do vaso. O vaso tem o livre-arbítrio. Esse vaso, esse barro aponta para nós, do qual Deus quer dar uma forma a nós. E muitas vezes, quando nos quebramos nas mãos dele. Quando Jesus nasceu, o profeta falou assim: esse menino será para a salvação de muitos e também para a perdição de muitos. O mesmo menino, Jesus. Amém? Então o barro pode ser uma bênção nas mãos de Deus, como pode se estragar nas mãos de Deus. Sabe o que eu vejo nesse vaso aqui? Quando eu vejo esse aqui, que é o segmento que vai dar aqui, Jeremias, eu me lembro de Davi, me lembro de Saul. Saul, Deus teve que jogar o vaso fora, o barro fora. Não dá mais para fazer vaso desse demoniado. Amém? Tem hora que fica nessa situação. Já Davi não. Davi botou água no barro, tomou outra forma. Amém?
tomou outra forma. Estava em pecado, o que aconteceu? Se arrependeu. É o que? A água, que é a palavra, veio e Deus permitiu tomar outra forma. Mas Saul não permitiu isso. Samuel falou com Saul também. Amém? Samuel falou com Saul. Você não tinha que obedecer Deus não, cara. Aí depois ele desobedeceu de novo. Aí Samuel saiu chateado, mas não aguenta, o pastor não aguenta. Tu prega, tu ensina e tu vê o irmão na mesma coisa. Quando é outra situação, tudo bem, mas é a mesma situação. Quando a pessoa começa a ficar na mesma situação, no mesmo pecado, isso cauteriza a pessoa no pecado, na prática do pecado. Aí ele tem que largar de lado. Saul perdeu a salvação. Amém? Já outros, como Sansão, se arrependeu. Paulo, né, se arrependeu. E Deus salvou. Amém? Deus salvou. Agora, Saul, por exemplo, perdeu. Caim perdeu. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Primeiro nascido do casal. Hein? Primeiro filho nascido do casal e no entanto, foi o primeiro a cometer esse. E Deus avisando ele: Caim, cuidado. A mesma coisa acontece aqui, ó, quando o pastor está pregando, é como se Deus estivesse assim para você: irmão, está ouvindo? Presta atenção na palavra. Eu não sei nem qual é o seu problema, mas Deus sabe. Amém? Deus sabe. Ele sabe de uma coisa, ó. Não, mas o vaso quebrou na mão do Senhor. A pessoa, irmão, se desvia dentro da igreja. Verdade. Dentro da igreja. Se desvia. E tem uma coisa, não tem ninguém seguro, a começar pelo pastor. Se até o pastor cai em adultério, igual eu vejo uns vídeos aí, eu falo: meu Deus do céu. Então, tu viu, tinha um candidato a presidente que era pastor. Né? Diz que é pastor, está lá disputando e tal. Aí cismou de ser candidato a presidente, querendo desvencilhar, né, estragar a obra. E aí parece que barreiraram ele. Pastor, irmãos amados, eu falo isso muito consciente, está sendo gravado. Eu não voto em pastor. Falar que é pastor, eu não voto. Você não é pastor? Você não foi chamado para ser. Você vai deixar de ser pastor, de ser um sacerdote de Deus, para ser prefeito, para ser deputado. Presta atenção, eu estou falando pastor, não estou falando cristão, não. Os meus votos são dos cristãos. Eu procuro saber se é cristão competente, porque tem cristãos aí que a vergonha que a gente passou aqui a Lava Jato não foi brincadeira. Tem pastor sendo preso, filho. Pastor sendo preso. Então eu voto no cristão, naquele que está seguindo, está dentro da palavra de Deus. Agora, no pastor, eu não voto. Tem um aí na nossa região, já falei, não voto em pastor. Não é que eu tenho nada contra isso. Ele foi chamado para ser pastor, ele não é consagrado ao sacerdócio, ele não vive do pastoreio, inclusive. Uma igreja boa, tem casa, tem salário, quer ser político para quê? Será que almeja? Porque quando Paulo fala assim, que é para ordenar o pastor, que sejam homens que não almejam, que não seja avarento, que não almeja riqueza, não almeja ganhar dinheiro. Amém? Se tu já tem o suficiente, tem casa para morar, tem o seu salário, viveu bem até agora, tem o seu carrinho para andar, por que você vai misturar isso? Um dia um chegou aqui e falou comigo, esse eu conheço, até os irmãos também conhecem, que é um amigo nosso aí que veio candidato a pastor. O irmão não vai apoiar? Eu falei assim: vou não. Na mesma hora ele falou: eu sabia que o irmão não ia. Falou assim mesmo para mim: sabia que o irmão não ia, ele ia se aconselhar. Não, depois uma hora eu vou vir aí se aconselhar com o irmão. Nunca mais voltou, falou que ia vir se aconselhar comigo, mas não voltou, porque o conselho é duro. Ia ser um conselho desse aí, você não é pastor? Então
nega o título. E aí o camarada ainda bota lá no papelzinho, ó, pastor fulano. Ele tinha que renunciar, e lá na convenção dele, renunciar, não sou mais pastor, não quero ser mais pastor, e renunciar, ainda usar um título de pastor para se eleger. Aí piorou mais ainda. Já é errado você renunciar para ser um candidato. Agora, você ainda usar o título, não renunciar, continuar sendo as duas coisas. Como é que vai ter tempo? Como que vai ter? A Bíblia fala que não é para se envolver com os negócios, isso aí é bíblico, não é o que eu estou falando. O pastor não se envolve com os negócios dessa terra. Amém? A gente vota nos homens, vota, temos que votar, temos que escolher o melhor candidato, tudo, mas se falar que é pastor, eu não voto, porque eu não aprovo um pastor ser candidato. Pode ser outro cristão, né, pode até ser obreiro, diácono, pastor não. Porque pastor tem um chamado, foi ordenado para pastorear. Amém? Amém? Não é para ficar rico não, para ganhar dinheiro não. E ele diz assim, ó. Então, aí quando ele viu, ele falou assim, ó, então quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. Primeira coisa, nós temos que ser maleáveis, tratado pela palavra, né? Deus é o oleiro, ele vai dando forma às nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Aí pode acontecer de um camarada quebrar, igual Davi. Davi, para mim, foi esse vaso que quebrou. Aí ele foi, deu outra forma. Amém? Deu outra forma. Uma outra oportunidade. Não é verdade? Uma outra oportunidade. Então, aí ele diz assim, ó, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ele falando para a casa de Israel, Jeremias falando para Israel, Deus usando Jeremias para falar, como ele fala assim, assim diz o Senhor, né? Não poderia eu fazer isso com vocês, ó casa de Israel? Aí você, quem é a casa de Israel? Quem é Israel hoje? Somos nós. A palavra de Deus é eficaz hoje? É eficaz hoje. Todo dia nós estamos tendo oportunidade, nós estamos sendo moldados. Enquanto estivermos nessa igreja, que eu digo é na igreja do Senhor, né? Não é na nova vida, mas a igreja do Senhor, enquanto estivermos nessa terra, enquanto não partirmos, nós estaremos na roda do oleiro. Nós somos barro na roda do oleiro. Amém? Estaremos sempre ali, ó. Ele está dando a forma. O dia que estiver perfeito, ele leva. Agora, aplicando a nossa vida, Deus quer abençoar. Deus queria abençoar Israel. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer te fazer prosperar. Deus não quer te fazer mendigo. Deus não quer te fazer necessitado. Deus não quer que o justo mendigue o pão. Claro que não quer. Agora, Deus quer primeiro nos santificar. Quer que nós tenhamos a forma que Ele quer nos dar. Às vezes, o barro fica meio resistente, querendo outra forma. Não fica macio o suficiente o oleiro trabalhar. Às vezes tem situações que os irmãos foram a uma olaria, onde se trabalha com barro. Uma vez o irmão pregou isso, eu achei muito interessante. Tem vários tipos de barro. Às vezes o barro fica ali, ó, esperando o tempo para curtir. Esperando curtir, sabe? Igual bebida, já viu bebida, né? E aí o camarada produz um vinho, né? E ele vai lá para um barril, para um tonel, de acordo com o tonel, ele fica tantos anos, depois de certos anos é que já está bom para ser consumido. Olha só que coisa tremenda. A mesma coisa é o barro na olaria, no oleiro. Às vezes o barro não está pronto, aí vai lá, mas pega ali esse barro, deixa ele aí. Aí vai lá, joga uma aguinha e deixa lá. Amém? Às vezes você acha que Deus não está fazendo nada, está te observando. Está molhando. Está molhando o barro. Está ainda maciando o barro. Amém?
Porque quando o barro está macio, se o barro não estiver macio, se Deus começar a apertar a sua vida, você pode espirrar e estragar o barro. Porque você acha que está apertando, mas Deus está apertando. O que é moldar o barro? É apertar, filho. Rola aqui, rola ali, faz aquele bolo, massa para cá, dobra para cá, pega aquele barro, até começar a dar uma forma naquele barro, ele foi bastante amassageado no sentido de apertar, não é de massagear o ego, não. Massageado no sentido de aperto, de luta, de dificuldade. Amém? É dessa forma que se trabalha no barro. Não tem como trabalhar no barro sem apertar ele, sem espremer. É espremido. E Deus é o oleiro, como ele disse a Jeremias, e nós, a casa de Israel, somos o barro. Amém? Somos o barro. Não poderei eu fazer? Ele perguntou se ele não pode fazer. Porque às vezes a pessoa, muitas vezes, irmão, nós achamos que não tem mais jeito para nós. Às vezes achamos que não tem mais solução para a nossa família. Às vezes achamos que não tem mais solução para o nosso recurso, para a nossa vida financeira. Mas o Senhor falou assim: eu não posso fazer? Ele pode todas as coisas. Amém? Se o oleiro pode fazer do barro no outro vaso, por que o Senhor não pode? Não é verdade? Então o Senhor está no controle. Ele levou Jeremias para mostrar. Ele podia falar isso para Jeremias, mas ele quis mostrar para Jeremias a situação. Nós temos visto que, eu tenho aprendido que nós aprendemos mais com o que vemos do que com o que lemos. Por isso, você vê que Jesus não escreveu nada. Amém? Só falou ao vivo e a cores, assim, ó. E usou os sinais, parábolas, mostrando. Ó, tá vendo a figueira? Ó, tá vendo a videira? Eu sou a videira. Ele usa as parábolas. A mesma coisa Deus aqui. Ele levou Jeremias para ver, para mostrar para ele como é que Deus trabalha na nossa vida. Às vezes Deus nos leva a mostrar, nos mostra uma situação que você pode aplicar à sua vida, à nossa vida, que é Deus, Ele está no controle. Ele assim, ó, versículo 7, no momento em que fala contra a nação, ó, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Olha só, irmão. Outro dia eu dei um comentário sobre isso. Essa passagem aqui tem uma muito parecida em Ezequiel, né? Deus fala isso, se eu mandar você ir lá e falar, igual ele fez com Jonas também, não é isso? Acho que foi em Jonas que eu dei essa pincelada. Deus vai lá, ó, vai lá e fala com Nínive. Mas aí Nínive se arrependeu. Aí quando fala que Deus se arrependeu, é no sentido de, não é se arrependeu nesse sentido, é que Deus não vai dar mais o castigo àquela pessoa, porque ela foi corrigida. Ela estava indo para o caminho de morte, aí ela corrigiu o caminho, ela vai agora para qual caminho? Pelo de vida. Isso é uma coisa automática. Deus não vai mais matar. Se ela continuar no caminho de vida, Deus não vai mais matar. E ele deixou isso muito bem claro, porque Deus não se arrepende. Deus não há nada para Deus se arrepender. Porque o arrependimento é diante de uma coisa que a gente faz errado, nós é que erramos. Amém? Por exemplo, você compra um carro, aí você vai, puxa vida, eu devia ter comprado aquele outro, né? Eu mesmo tive um pouco de arrependimento aqui, porque essa parte de trás aqui tem uns MDF e eu queria tudo de madeira. Aí, quer dizer, não fiquei muito alegre com a compra. Cheguei a falar lá, cara, não, pô, você falava que era tudo de angelim. Como é que vê umas partes que não é angelim? Sempre exigente. Entendeu? Então, a gente
se arrepende depois. Por exemplo, você fez uma coisa errada. Quando fala que Deus não é homem para que se arrependa, é no sentido de ter erro em Deus. Não tem erro em Deus. Que às vezes a pessoa não fica confusa nessa situação. Se Deus não é homem para que se arrependa, como é que ele falou que vai se arrepender? Quando ele fala que vai se arrepender, nesse sentido, ó, o caminho de morte, você está indo pelo caminho de morte, você vai morrer, já está, é a mesma coisa, já está determinado. Mas se você sai, não vai morrer mais. Deus fala isso, ó. Então, se eu falo para a pessoa que eu vou derrubar, que eu vou não sei o quê, e Deus está falando isso como uma advertência, porque mais na frente você vai ver que ele vai falar, fazer uma ameaçazinha. Então ele já está deixando para Jeremias claro, ó, o negócio é o seguinte, Jeremias, olha só, quem está indo para o inferno, se eu falar para ele, se ele se arrepender, ó, quem está indo por esse caminho, eu vou derrubar, eu vou atropelar, eu vou matar, eu vou destruir, como ele estava falando aqui. Mas se ela se arrepender, igual Nínive se arrependeu, igual Davi se arrependeu, eu não vou mais fazer isso que eu ia fazer. Porque isso aí seria um salário, né, uma recompensa pelo mal que a pessoa está praticando. Mas se arrependeu, Deus perdoa. E isso acontece conosco. Por que só tem salvação se houver arrependimento? O que acontece em nossas vidas? Nós nos arrependemos de nossos pecados. Aí o que acontece? Deus nos perdoa no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Pelo preço que Jesus pagou por nós. Deus é tão maravilhoso que Jesus Cristo já pagou pelo pecado que você ainda vai cometer. Não, pastor, não vou pecar mais não. Claro que vai. Claro que vai. Agora, quando pecar, né? Porque o pecado é assim, ó. Se for um pecado premeditado é uma coisa, mas às vezes a gente peca de forma involuntária. Não é verdade? Por exemplo, Davi, ele não estava, o pecado dele não foi premeditado, né? Até foi em parte, né? Porque na verdade ele estava chamando, ele mandou chamar a menina, né? Mandou chamar a mulher lá, mas ele não estava assim, vou ficar em casa hoje, que tem uma mulher que fica tomando um banho ali, quando ela chegar lá, né? Não foi isso. Igual a gente vê às vezes na igreja, pecado premeditado. O camarada olhou para a menina, achou bonita. Ué, mas nós somos bonitos, né? Não é pecado você achar a irmã bonita, achar o irmão bonito. Pecado é ficar imaginando coisa na cabeça, é premeditar coisa. Amém? Isso que é pecado. Eu não posso falar que a pessoa, se a pessoa é bonita, eu não posso falar que é feio, né? Tá o Jorge Luiz aí, um varão bonito, hein? O Papai do Céu está, né? Se enviar uma solteira, né? Ou se trazer a outra lá, não é verdade? Agora, está na mão de Deus. Já falei com ele, fica na posição. Fica na posição, né? Se Deus operar, se for de Deus, está operado. Se não for, meu irmão, não vai não. Não vai não, que dá errado. Não, mas Deus entende a minha necessidade, meu irmão. Não tem justificativa para pecar. Não é verdade? Hoje estava fazendo uma visita com a irmã Luzia, aí deu uma palavra lá, com a irmãzinha que é outra igreja, né, uma senhora, mas aí nós fomos lá fazer a visita, o irmão pediu para ir, fomos. Então eu estava dando a palavra e falei isso aí, ó, para Deus não tem explicação para o pecado. Ah, não, eu pequei porque a mulher estava pelada. Davi não falou isso. Ah, eu pequei porque o pastor adulterou. Ah, eu pequei porque eu estava precisando de um dinheiro. É porque Deus sabe que eu estava precisando. Meu irmão, não tem explicação. Pecado é pecado. Se não se arrepender, vai sofrer o dano. Bom, e Deus falou assim, ó. E no momento que eu falar para outra nação, um reino, e arrancar e derribar, se tal nação, porém, da qual falar se converter da sua maldade, olha só, se converter da sua maldade, isso quer dizer o quê? Que Deus não faz mal a quem está praticando o bem, amém? Deus não vai dar juízo para quem está praticando o bem, para quem está sendo bondoso, para quem está sendo piedoso, para quem está sendo caridoso, né? Ele está falando aqui para a pessoa se arrepender da sua maldade, quer dizer que o nosso pecado é maldade, ou seja, é mal contra Deus. Diante dos olhos de Deus, o nosso pecado é mal. Também
eu me arrependerei do mal que pensava fazer, como eu falei para os irmãos, não vai receber. Agora, no momento que eu falar a uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, olha só, para prosperar, para salvar, Deus, aí você vê as profecias, Deus quer te salvar, Deus quer te dar isso, Deus quer te dar aquilo, e você com a vida toda desregrada, não quer andar no caminho do Senhor, não quer obedecer a palavra de Deus, você não vai receber isso, amém? Que a palavra promete, não é verdade? Aí vai ser, tudo posso daquele que me fortalece. Você que está em pecado, não. Você que está em desobediência, não cai nessa não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em desobediência, vai faltar tudo. Hein? Você fala lá, descansa a sombra do Altíssimo. Se você não está na sombra, não está debaixo da palavra de Deus, não está na sombra do Altíssimo. Mal nenhum chegará à sua queda, se você estiver dentro da vontade de Deus, dentro dos termos de Deus. Senão, meu irmão, o mal não só chega, como vai habitar na sua vida. Inclusive, quando é que uma pessoa está fora da vontade de Deus? Olha só, às vezes acontece, a Bíblia não fala assim, ó, o inimigo vem, encontra a casa vazia, eles trazem mais 7 para habitar com ele naquela casa. Que casa é essa? É uma pessoa que está na igreja, aí começou a se esvaziar do Espírito, começou a deixar a vontade de Deus para lá, o Espírito sai, começou a não ouvir Deus. Tem pessoas, ó, eu já tenho testemunho nesse lugar de pessoas que fizeram gabinete comigo nesse lugar, mas que as suas necessidades não deixaram ficar nesse lugar, necessidade física, né? Pessoas que não eram casadas e queriam ter relacionamento, então não vai ficar nesse lugar. Se ficar, vai ficar ouvindo. Amém? Amém. A pessoa podia ter ficado, né? E aguardado em Deus, e esperado em Deus. Não tive um caso só não. Nesse lugar. Olha que nós somos uma igreja pequenininha. Você imagina essa igreja lotadona aí. Tem uns que já ficam lá misturado, disfarçado lá. É joio no meio do trigo, né? Fica disfarçado. O irmão viu aquela ilustração do joio? Eu coloquei lá no grupo da igreja, igualzinho. O joio é igualzinho o trigo. Aí o camarada pegou o joio assim, esfarelou assim, ó. Aí só tinha palha, igualzinho a Bíblia fala, palha, joio só tem palha. Aí o trigo ele esfarelou assim, ó, aí a palha sai, a mão dele ficou cheia de semente. É igual uns carocinhos de arroz. O mesmo acontece com o arroz, né, também, né? Vem dentro de um trigozinho, o arroz também é uma espécie de trigo, né? Mas interessante, o joio é idêntico. Aí a parábola fala assim, que o inimigo veio de noite e plantou o joio. Se você for arrancar, tu vai acabar com a sua lavoura, porque é igualzinho. Você só vai saber, como Jesus falou, né, no dia da ceifa, né, que aí vai ceifar tudo, aí as palhas vão ser lançadas no fogo, ou seja, o joio. E o trigo de lado, porque o trigo é trigo, né? Aí tu vai descobrir quem é joio e quem é trigo. Quer dizer, no nosso caso, ele já sabe, mas no nosso caso, que nós não sabemos, não podemos tocar ninguém. E a gente não sabe, às vezes é um trigo que está maltratado, daqui a pouquinho ele melhora. E joio às vezes está viçoso, bonito, na verdade, quando vai ver é joio. Então não dá para saber, né? Por isso que a igreja não pode ficar esse negócio de ficar excluindo pessoa, de julgando. A gente ensina a palavra e deixa o homem examinar a si mesmo. Quem vai comer a ceia do Senhor? Quem tiver em comunhão com Deus. Se tu está, tu come. Se tu não está, o problema é seu. Eu não vou tirar o cálice da sua mão. Eu jamais vou fazer. Esse irmão não pode comer porque ele não está em comunhão. Se comer, o problema é seu. Vou avisar. Alguns morreram, outros estão enfermos, outros passam uma luta aí, vai comer o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque comeu e bebeu sem discernir o corpo. Agora, ele diz que se essas pessoas fizerem mal diante dos meus olhos, ó,
se fizer mal diante dos meus olhos, observou a frase, ó, se fizer mal diante dos meus olhos, meu irmão, não tem como você fazer fora dos olhos do Senhor. Tem? Tudo que você faz, bem ou mal, está diante dos olhos do Senhor. Então não vai ter jeito. Não dá para fazer escondido, pode esconder do pastor, pode esconder da igreja, mas do Senhor não pode. E o Senhor diz que vai cobrar porque Ele está vendo. Ele está vendo o nosso pecado. Ele está vendo o nosso pecado não arrependido. Ele está vendo nossos pecados cauterizados, que não nos arrependemos. Ele vai cobrar isso. Ele fala assim, ó, se fizer, ó, não dando ouvido à minha voz, porque aí você está na prática, mas o profeta está pregando. A palavra está sendo anunciada, mas aí você não quer dar ouvido à voz, ó, não dando ouvido à minha voz. Então me arrependerei do bem que tinha falado que faria. Olha só, já pensou, irmão, Deus se arrepender de fazer um bem para nós, porque não demos ouvido à tua palavra? E o nosso maior bem é a salvação. Glória a Deus. Amém? É a salvação. Aí ele falou isso aqui para agora fazer essa advertência para Israel. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá. Olha só, ele orientou. Quem está mal? Se eu falar que está mal, mas o camarada mudar, ouvir, eu não vou castigar. Se estava bem, mas não ouviu, estava bem, mas aí agora praticou o mal diante dos olhos do Senhor, vai ser castigado, não tem conversa. Ah, mas você foi bem ontem, hoje foi mal, vai ser castigado pelo que fez hoje. O bem que você fez ontem não vale nada hoje mais. Ele serviu, sabe para quando? Para ontem. Ontem o Senhor te guardou, o Senhor te sustentou, o Senhor te livrou, o Senhor te protegeu. E hoje você quer a mesma coisa? Então fique na posição. Glória a Deus. Amém? Senão não adiantou. Aí ele disse, então ele falou isso aqui para Jeremias, para fazer tudo isso aqui que a gente falou aqui, é para poder eles entenderem como é que Deus vai fazer. Aí Deus fala assim, ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. É a frase que eu quero colocar aqui na frente do mundo. Ainda assim, eis que estou forjando mal contra vós. Por quê? Porque Israel estava em pecado. Amém? Isso aqui é Jeremias. Nessa época a gente está falando que tinha uns profetas ensinando errado, né? Falando que Deus está alegre com eles. E não está nada. Se tu está em pecado, Deus não pode estar alegre com você. Se tu está em pecado, Deus não pode. Você vai assim, não, eu queria tanto arrumar uma esposa. Meu irmão, só se você não está em santidade, a esposa que você vai arrumar vai ser uma tranqueira. Não vai mandar umas coisas. Tu acha que Deus vai pegar uma serva dele, tratada, uma mulher temente a Deus, para ser esposa de um camarada que está em pecado? Não vai. Ou pegar um servo de Deus que está lá, que louva a Deus, que anda em santidade, que está preparado para ser um bom marido, para sofrer na mão de uma mulher goteira, uma mulher sei lá o quê, que não obedece a palavra de Deus. Deus não vai fazer isso. Amém? Não vai fazer isso, nem adianta orar. Aí ele diz assim diz, ó, eu estou forjando mal contra vós. Quer dizer, contra vós que está em pecado. Amém? Se você está em pecado, Deus já está forjando, já está preparando o seu mal, o seu castigo, o nosso. Assim como Jesus preparou o lugar para nós, para aqueles que estão em santidade, para ir para o céu, da mesma forma está sendo preparado o inferno para Satanás, os demônios e os desobedientes da palavra de Deus. E ele vai assim, ó, eles estão fazendo mal contra vós, ó, e projeto um plano contra vós. Mas aí tem uma vírgula, um ponto e vírgula aqui, e projeta um plano contra vós. Mas olha só como é que ele vai dar uma esperança. Aí vai entrar a palavra que ele falou antes, ó, se eu falar isso, mas você se arrependeu, eu não vou fazer isso. Primeiro ele ensinou isso, não foi? Que agora ele vai falar assim, ó, convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho. Olha só, quer dizer que você se converter agora, Deus não vai fazer o mal que ia fazer. Amém? E melhorai os vossos caminhos e as vossas
Ações. O que é ações? Procedimento, conduta, atitude, melhorar. Porque se ficar tomando essas atitudes erradas, ações erradas que desagradam a Deus, procedimentos que desagradam a Deus, Deus vai pesar. Amém? Mas ele deixou claro, eu já estou preparando. O pecado, o salário do pecado é a morte, irmão, não tem jeito. Não é bênção. A Bíblia não diz que o salário do pecado é bênção. O que você considera bênção, né? Para mim uma bênção seria um marido, ou para mim uma bênção seria uma esposa, ou para mim uma bênção seria um carro bom, um bom emprego. Deus não vai colocar você num bom emprego para estragar a firma, se você não for um bom servo. Vai? Aí só se for uma firma que dá golpe, que dá volta, aí bota você lá que você não vale nada. Ele já quer afundar com aquela firma, funda tudo. Agora, se a firma é de um servo de Deus, e Deus bota você lá, é para você ser uma bênção. Aí ele diz assim, e vossos corações. Aí ele diz assim, mas olha o que Deus diz no versículo 12. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Olha só. O coração do homem, irmãos, é mau. E viu o que Deus falou aqui, eles tomam uma atitude de rebeldia. Tem pessoas que literalmente, igual está vendo aí na mídia, eu quero não sei o que, eu quero ir para o inferno mesmo, eu quero não sei o que lá, e tal, e como se não houvesse inferno, e como se Deus não existisse, afrontando Deus, eu quero ver Deus, não sei o que, mesmo eles vendo que algumas pessoas, agora nesses 3 anos para cá, 4 anos desse governo aí, que morreu de gente assim de forma instantânea, pessoas que desejavam mal, falaram bobagem, simplesmente foram embora, e certamente para o inferno, né? Não para o inferno, que é um lugar de tormento, né? Porque o inferno ainda não foi inaugurado, né? Mas um lugar de tormento, já há um lugar de tormento. Amém? Esse versículo 12 aqui é fogo, hein? Não é? A pessoa, esse versículo 12 é Deus sondando os corações. Mas eles falam assim, não adianta que nós vamos fazer mesmo, acabou. Amém? E mesmo Deus falando, se você mudar, eu vou mudar. Se você mudar o seu procedimento, eu vou mudar. Se você mudar, eu vou abençoar a sua vida. Você ia para o inferno, mas se você se arrepender, eu vou te levar para o céu. Amém? Mas eles querem viver segundo o coração mau deles. E Jeremias falou, o coração do homem é mau, é desesperadamente corrupto. O próprio Jeremias já fala isso também. Amém? Então o nosso coração é mau. Não caminhe, a gente encerrar, não caminhe segundo o seu coração. Caminhe segundo a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Não dê ouvido ao seu coração. Dê ouvido à palavra de Deus. Quer ver a pessoa falar assim, dá ouvido ao coração, a não ser que o seu coração esteja cheio da palavra. Porque a boca fala que o coração está cheio. Né? Um coração cheio é uma benção. Agora, se não estiver cheio, irmão, cuidado com os desejos, cuidado com as intenções. Sentir no coração. Não, se não está na palavra, não vem com o negócio de sentir no coração que eu não aceito. Não está na palavra. Se a palavra fala de um jeito, aí tu vem e sentiu. Não, senti de ajudar esse camarada aqui. Mas esse camarada está totalmente fora da coisa, como é que eu vou sentir isso? É onde eu falo para minha esposa, não fica sentindo coisa não, porque fora da palavra não dá certo ficar sentindo nada não. Se não está no procedimento, como é que vai ficar sentindo? De ajudar, de não sei o quê? Dando soco, malhando em ferro frio. Já viu? Malhar em ferro frio é isso, você não consegue dar forma ao ferro. O ferro, para ter forma, ele tem que ser aquecido até ficar aquela brasa viva e tomar marreta, né? O saudoso missionário gostava de falar isso, né? Não sei quem falava que era pancada, fogo, pancada e água, fogo, pancada e água, que esquenta, pá, aí enfia o ferro na água, aí vai ver como é que tá.
Não está bom não? Bota lá no fogo de novo. Quando tiver em brasa viva, toma ele com cara. Até tomar forma. Às vezes Deus é um oleiro, às vezes Ele é um ferreiro. E às vezes um carpinteiro. Amém? Porque Deus é Deus. Amém? Todas essas coisas apontam da forma que Deus trabalha em nossas vidas. Amém? Vamos conversar? Recebe a palavra? Amém? Vamos levantar um louvor de palmas bem forte a Deus. Vamos ficar de pé. Ficar de pé. Agradecer.